Olá, tudo bem? Bom dia. Estamos aqui, eu e a Maraísa, minha esposa, para que a gente possa conversar um pouco a respeito de mais um capítulo do livro Deus Confia nos Pais, de Lúcia Moisés. É muito interessante o tema de hoje, porque em alguma vez na vida, com certeza você já se perguntou se você já foi um filho difícil para sua família. Bom, antes de começar, a gente vai fazer uma prece inicial aqui. Então, eu convido a todos para que fechemos os olhos, elevemos o pensamento a Deus e nós possamos, nesse momento, Senhor, da vida, estarmos conectados com os amigos espirituais, com os espíritos familiares de cada um, a fim de que possamos, Senhor, nesse momento, aprendermos um pouco mais, tratarmos os ensinamentos que aqui teremos para que possamos caminhar junto às nossas famílias. Senhor, abençoa a cada um que faz parte da família e cada um que assiste nesse momento a esse estudo, Senhor. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Bem, então, no livro Deus Confia nos Pais, a Lúcia traz para a gente o tema Filhos Difíceis. Eu vou ler algumas coisas aqui que a gente marcou para a gente poder conversar e para a gente trazer também um pouco à luz da doutrina espírita, né? Olha só, ela começa dizendo assim: quem vive a experiência da maternidade certamente sabe que cada filho é um ser com características próprias, com temperamento e personalidades singulares, conforme já abordado anteriormente. Todo mundo sabe que por mais que você tenha um filho, 2 filhos, 3 filhos, 7 filhos, cada um tem a sua personalidade, tem o seu temperamento e sua característica própria, ou seja, a sua individualidade. Né? Exatamente. A questão da personalidade é tanto à luz da doutrina espírita, como vai ser abordado aí no capítulo, como à luz até, vamos dizer, da questão psicológica, da psicanálise, enfim, que a personalidade não é formada apenas da carga genética, né? A carga genética ela é um detalhe, né? Sim. Então, assim, aí na luz, vamos dizer, da psicanálise, da psicologia, como eu falei anteriormente, a personalidade tem a somatória da genética com aquilo que a pessoa recebe de carga cultural, educacional, dos pais e tudo mais, né? Então não é puramente só a questão genética mesmo. E aí quando a gente vê a questão da leitura pela doutrina espírita, explica-se até muitas coisas porque que certas personalidades começam a se desenvolver tão jovens, né, tão pequenininhos, ainda 5 meses, a criança já se desenvolvendo, um ser mais inquieto, mais incomodado, vamos dizer assim, mais, né, diferente, vamos dizer assim, né? Acho que mais ou menos a gente poderia levar desse jeito. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático de um bebê que eu estou fazendo o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, em que eu estou acompanhando ele desde o 7º dia, né? Então, ele agora, com 2 para 3 meses mais ou menos, é que ele tá mais calmo, mas vamos dizer assim, nos primeiros meses parecia que ele não estava ali conectado com os pais, estava incomodado demais, mesmo com todas as perguntas, a mãe tá comendo direito, o leite tá bem, tá mamando direitinho, tá tudo certo, não sei o que e tal, mas nada, parecia que estava tudo certo, né? Tá tudo certo com o leite dela, com a alimentação da mãe, o bebê tá mamando direitinho, tem as cólicas naturais de qualquer bebê e tudo mais, mas realmente parecia que ali naqueles primeiros meses o bebê não estava conectando com aqueles pais, né? Não sei se agora, parece que agora ele tá mais calminho, né? Pelo menos é as notícias que ela traz para mim a cada consulta, é que ela tá melhorando. Então, talvez esse bebê, sei lá, né, de repente, se a gente for fazer a leitura pela questão da doutrina espírita, ele agora que esteja se adaptando a essa família, encontrando
o propósito dele, da reencarnação, né, aqui nessa família. A leitura espírita diz que até os 7 anos de idade ainda tem ali um momento de adaptação do espírito na vida atual dele, né? Então, a gente vê mesmo esses momentos assim de despertar de algumas personalidades, algumas coisas que aparecem assim que a gente, meu Deus, mas é uma criança, como é que ela pode ter isso já tão declarado? E aí é exatamente isso que fala aqui no segundo parágrafo, que é assim, ó, sabemos que aquilo que para a ciência é considerado como genético, sob o enfoque da doutrina espírita, é fruto das próprias experiências vividas por cada um de nós em existências anteriores. Nosso espírito imortal traz consigo as marcas das virtudes adquiridas e dos erros cometidos, das conquistas realizadas ou das carências a superar. Assim é que muitos que já se tornaram pais não aguardam similaridade entre os filhos, embora esperem que nenhum deles vá ser tão diferente a ponto de parecer um estranho no ninho. Quando a gente é pai, a gente tem a vontade, né, de que nossos filhos sejam assim mais próximos de nós, de maior entendimento conosco, que não haja conflito, que não tenha ali uma situação complicada de lidar, mas nem sempre é assim, né? Algumas vezes aparece ali um espírito encarnado numa família que é um estranho no ninho. A gente diz até na linguagem popular que é uma ovelha negra da família, né? E aí foi exatamente assim. Ela conta aqui, a Lúcia, eu vou resumir esse estudo de caso aqui, de uma mãe que tinha 2 filhos maravilhosos, que se complementavam, a família era perfeita, tinha um marido, etc. E que assim, era todo mundo feliz, adorável, e ela resolveu ter mais um filho, certo? E nesse terceiro filho, o mais engraçado de tudo foi assim, né? Que quando nasceu, ele foi até normal nos primeiros meses, assim, ele teve um momento normal, se desenvolveu tranquilamente, mas depois de um tempo não queria mais estar nos braços da mãe. Chorava por qualquer motivo. À medida que ele ia crescendo, percebiam que ele, junto da mãe, tinha um desconforto. Ele não queria ficar com a mãe dele. Né? Então, ele aprendeu a andar cedo, mas custou a falar. Apesar de tudo isso, todos os exames médicos estavam normais, em dia, etc. Aí a mãe foi procurando explicações, pois ela tinha certeza que alguma coisa, né, acontecia ali com o filho, que tinha algum desafio, alguma coisa para enfrentar. E aí via, né, que o filho tinha temperamento forte, era violento, tinha agressões, etc. E aí procurou, até que em algum momento começou a voltar-se para o conhecimento espírita, né? Foi nas questões psicológicas, foi em médico, foi no psiquiatra, buscou toda a ajuda possível, foi em vários seminários, vários cursos, várias palestras. E aí percebeu que nesse momento, né, ela vai atrás do conhecimento espírita para ver alguma explicação, como é uma coisa muito natural. A gente, quando tem ali alguma dúvida, mesmo que a gente seja leigo da doutrina espírita e comece a estudar, a gente vai atrás da doutrina. E aí a Lúcia traz para a gente a questão 209, que é uma das respostas que a moça lá, ela se sentiu segura quando teve, né? E aí eu trouxe aqui o Livro dos Espíritos para que a gente possa ler, né, toda essa pergunta, para que a gente possa ter só uma base dela um pouquinho. Tá. Então a questão 209 é a seguinte: por que razão pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? Em outras palavras, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para animar seu filho? E a resposta dos espíritos é a seguinte: um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor, e muitas vezes Deus o atende. Olha que coisa interessante, né? Kardec já começa trazendo pra gente assim. Por que a gente vê aí tantos pais bons, tantos pais virtuosos, que eles têm ali naquele momento um pedido: ai meu Deus, eu quero ter um filho, né? E por que ele não coloca assim, que são bons pais, etc., espíritos melhores para ficar com eles, né? E a resposta dos espíritos, ela é muito clara, gente. Um mau espírito pode pedir bons pais, para que nesse momento os pais eles possam educar os filhos. A responsabilidade dos pais dentro de uma família é muito grande. É quando a gente vê ali naquele momento que ele é responsável por um espírito e a sua jornada evolutiva. As palavras de carinho, as palavras de afeto, o amor,
a compreensão, a paciência com o filho. Às vezes tem que ser mesmo, eu até brinco dizendo, né? A minha mãe era uma pessoa muito firme e ela tinha uma firmeza com doçura. Mas também era aquela firmeza com doçura que quando ela falava meu nome composto, eu já tremia todinho e já ficava quieto para ouvir. Por quê? Porque havia ali um carinho, havia ali um amor, né? E essa responsabilidade dos pais diante de uma criança, ela vem daí também. E aí eu separei também o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 do capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, que fala a respeito da parentela corporal e a parentela espiritual, para que a gente possa ver essa questão toda mesmo, né, de pai, de filho, etc. Né? Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena, mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros. Esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Porque aí vem uma questão muito interessante que é assim, quando a gente vê, né, na próxima pergunta, que é 210 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntando aos espíritos se aquele momento ali de vida difícil, com filho, etc., não seria um momento de aprendizado para os pais. E a gente vê aqui no Evangelho que isso daí tem aí uma certa segurança para a gente. Muitas vezes é uma provação. E como é que é a pergunta 210 aí? Lê para a gente, Marisa, por favor. Tá. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito em vez de um espírito inferior? E os espíritos são firmes ao dizerem que não, mas podem tornar melhor o espírito do filho que geraram e que lhes foi confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Pronto, os espíritos são... É uma complementação, né? Exatamente. São bem categóricos quando dizem que os maus filhos são uma provação para os pais. Lembrar que prova é algo que a gente supera, que a gente tem que fazer todo um exercício, tem que fazer todo um trabalho emocional e até mesmo nosso particular para que a gente possa suportar. Eu estava brincando com a minha amiga quando eu escolhi esse tema, com a Cida, que eu me perguntei, Cida, será que eu fui um filho difícil? Porque quando a gente entra num estudo desse, a gente se pergunta se a gente foi ou não foi um filho difícil para os nossos pais, se a gente teve alguma dificuldade. E eu pude verificar algumas questões a respeito de dificuldade de lidar com meu pai, com a minha mãe, né, e até mesmo com os meus irmãos mais velhos, a respeito dessa questão toda de família. Ou seja, que a gente vai vendo que a responsabilidade do pai e da mãe é muito grande. E ele é categórico. O espírito que respondeu aqui para o Kardec, ele é categórico. É o dever dos pais. A responsabilidade dos pais diante da criação dos filhos. Isso é algo que a gente não pode negar. E aí, meus amigos, a gente continua aqui nessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que é assim, ó, não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. E aí vem algo interessante, que é o seguinte: quando a gente fala a respeito de pluralidade das existências, aí vem a reencarnação como prova, né, como algo que vai nos ajudar a entender esse momento de conflito que a gente tem entre os pais e os filhos. Porque aí vem a questão não só do sangue, não vem a questão da família por sangue. Ai, meu Deus, o fulano parece que não tem o meu sangue. Ai, não é isso, gente. É uma questão muito simples. A própria psicologia atual, a própria pedagogia também, que lida muito com essas questões de educação da criança, coloca a questão de simpatia e antipatia. E o Espiritismo traz isso para a gente claramente. Aí existem sim os espíritos simpáticos e os espíritos
antipáticos. Então seria aquela questão até que algumas pessoas até declaram assim, né? Os amigos são as famílias que nós escolhemos, Sim. né? Então seriam os parentes que a gente escolhe, porque a questão da consanguinidade nesse caso cairia por terra, né? Que a simpatia não estaria presente porque somos consanguíneos, né? Mas sim porque somos simpáticos, né? Sim. Então, sustenta mais ainda essa fala, né, que algumas pessoas sempre declaram por aí, de dizer que os amigos são aqueles parentes que a gente escolhe, né? Exatamente. E filho, na maioria das vezes, E aí trazendo essa questão para os filhos, né? Sim. Né? De repente, pensando nisso, seria, né, não estamos por acaso onde nós reencarnamos, não estamos ali por acaso, não temos sei lá, uma missão, uma prova, enfim, seja para nós como espíritos, seja para o espírito dos pais que nos receberam, né? Foi nós termos reencarnado naquela família ali, né? Isso que é interessante, Marisa, porque assim, quando a gente vai ver, quando a gente vai ver essa questão toda, a gente entra como é que eu posso te dizer? Entra numa situação muito complicada até para o espírito que está reencarnando, porque quando o espírito está reencarnando, naquele momento, ele optou, né? Porque aí vem outra questão, que não é só reencarnação, estou passando ali com o espírito, gostei desse casal aqui, acho que eu vou para ali. Não é isso, gente. Existe uma ferramenta do mundo espiritual chamada planejamento reencarnatório. Então, eu planejo a minha vida antes de encarnar. E aí eu vou lá com a equipe espiritual e digo assim, beleza, eu vou ver aqui como é que vai ser essa minha próxima vida. Não sei, eu acho que lá pelos 30 e poucos eu vou começar a perder cabelo, vai ser bom para minha aprovação. Não, mas eu vou escolher essa mãe e esse pai, porque eu tenho simpatia com essa mãe. Essa mãe comigo em uma vida passada, nossa, a gente aprontou, foi melhor amigo, fez de tudo. Mas com esse daqui eu tenho uma dificuldade. Esse aqui vai ser meu pai. E ele pode sim me ajudar, porque como é difícil, a gente vai ter nessa vida que aprender a amar um ao outro. Uma questão que me veio aqui à mente agora foi assim, a pergunta em relação aos filhos adotivos. Será que seria essa escolha já depois do nascimento? Porque assim, eu já vi muitas famílias aí que realmente os filhos, biologicamente falando, não se deram, né? Enfim, por N razões, não puderam permanecer naquela família onde eles nasceram, mas se deram muitíssimo bem nas famílias adotivas, né? Então, de repente, seria uma explicação aí? O que seria explicado em relação a gente não pode esquecer nunca que essa questão de filhos adotivos tem muito a ver com a questão de lei de Deus, né? Deus não colocaria ninguém na vida de ninguém se não houvesse um objetivo e um propósito. Até mesmo aqueles que caem de paraquedas ali, ou aqueles que a gente escolhe como filho, porque na maioria das vezes aquele que a gente escolhe como filho, ele vem sem a gente perceber. A gente vai ali e faz é toda uma questão jurídica, mas que em determinado momento Deus vai lá, presenteei com esse espírito na sua vida. Existe ou não existe ali um dever daquela família com aquele filho? Com certeza. E aí, por ter esse dever, é que a gente vê uma questão muito da justiça divina acontecendo. Sim. Porque Deus, naquele momento, coloca um espírito para que ele possa estar lá. Quem disse, quem não garante que aquele espírito ali não escolheu aquele pai com aquela mãe e não conseguiu vir em algum momento por eles, naquela família, deu uma volta lá no mundo e pum! E aí, via adoção, caiu naquela Via adoção, caiu lá naquela coisa. Por exemplo, tem gente que de repente, não, nunca mais vou ter filho, não sei o quê, aí vai lá, adota. Quando adota, tem um filho ali que é um desafio de vida ou que é um amor de vida que a gente não sabe ligar. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas, né? A gente não pode determinar também que seja só questão de filho difícil, né? A gente tem que perceber que todo desafio que é apresentado para a gente, ele vem para que a gente possa ser superado. Muitas vezes a gente não tem só que pegar e entender como se fosse uma questão, Deus está contra mim, por que ele me mandou esse filho? Ou então, e agora falo com os filhos que também estão por aí, por que eu tenho esse pai? Eu já ouvi várias vezes, Maraísa, gente falando bem assim, até mesmo espírita, tá? Mas eu não escolhi essa mãe não.
Ah, não escolhi vir pai de vocês, não. Eu não escolhi nascer. E aí a gente vai contra a questão toda da lei divina que propõe que a gente esteja aqui, não por acaso, mas que a gente esteja aqui para aprender a lidar um com o outro. Deixa eu voltar aqui para o texto da Lúcia, para a gente ir finalizando já, só um pouquinho. Então olha só que coisa interessante, né? Aí diz assim, ó, a moça lá, daquele filho difícil, ela aprendeu que poderia ter recebido o filho como uma forma de provação pessoal, em função das suas próprias faltas cometidas em vidas passadas. Nesse caso, ajudá-lo a se tornar uma pessoa melhor seria um meio de quitar frente à justiça divina seu débito. A gente tem sempre que pensar nesse ponto. A gente está aqui para a gente quitar nosso débito com a justiça divina. Mas a gente tem que fazer de uma forma que não nos prejudique, que a gente não consiga ter mais débito com a justiça divina, né? Vamos lá então. Sem se indagar se seu caso seria esse ou aquele, humildemente essa mãe colocou-se na condição de serva do Senhor da vida, acatando seus desígnios, na certeza de que muitas são as formas que ele encontra para ajudar seus filhos em desalinho, emaranhados em compromissos da retaguarda e com grande dificuldade de progredir espiritualmente. O entendimento que então passou a ter fez dessa mãe um ponto de apoio para aquele espírito. Compreendendo suas necessidades, ela própria se transformou, tornando-se mais paciente, mais tolerante e, principalmente, mais compassiva. Veja que nesse caso aqui, a gente teve uma atitude real da mãe de transformação. Ela optou fazer isso. Ela optou ser mais paciente, ser mais tolerante, ser mais amável, ter mais amor por aquele filho dela, né? E aí a Lúcia conclui aqui nos 3 últimos parágrafos uma coisa legal que é assim, ó. Quando se olha um filho como espírito que cumpre na Terra sua trajetória evolutiva, como alguém que reencarnou para superar suas próprias falhas com vistas ao seu futuro de ser imortal, necessitando muitas vezes de amparo e compreensão, o convívio se torna mais fácil, por maiores que sejam os problemas apresentados. A partir do momento que um pai e uma mãe olham para aquela criança, olham para aquele jovem, olham para aquele adolescente, e eles começam, naquele momento, a perceber que ali existe um espírito imortal, é importante lembrar que naquele momento passa a ser diferente o convívio entre a família. Porque não se olha para o agora só. Não se olha só para esse momento atual. Olha para lá atrás e olha lá para o frente. Como espírito imortal, eu tenho responsabilidade para que na próxima existência desse espírito, ele possa ter consciência, ter mais paciência, ter mais amor, ter mais compreensão, ter mais tudo, certo? E aí, ela vai para o próximo parágrafo assim, ó. E assim deveriam pensar todos os pais e mães. Deus conta com a sua ajuda. Essa frase para mim, ela é sensacional, ela é muito simples, mas para mim ela é um ponto de toque aqui desse capítulo. Deus conta com a sua ajuda. Ah, filhos difíceis? Deus conta com a sua ajuda. Cara, é impressionante quando a gente percebe que quando cai a ficha de que Deus conta com a ajuda da gente para os nossos filhos, para os nossos amigos, para aqueles que a gente tem dificuldade, tudo muda. Sim. Porque aí vem a responsabilidade do amor puro. E a gente precisa entender que nós somos responsáveis por isso. Como espíritos em transição que estamos aqui nessa vida, nesse momento que estamos transitando para a regeneração, é importante que a regeneração comece dentro de casa, mas dentro dessa casa primeiramente. Para que eu possa entender depois essa transição que vai acontecer à nossa volta. E aí vem uma coisa legal que ela fala assim, ó, basta voltarmos nosso olhar para o passado da humanidade para constatarmos que a partir de estágios primitivos fomos evoluindo gradualmente para outros mais adiantados, em um fluxo constante de desenvolvimento intelectual e moral. Para esse mistério, foi fundamental o papel da família, mas especificamente o dos pais. Você já percebeu a evolução da família nessa história que a gente tem aí da humanidade? A função da família dentro dessa questão mais sócio-espiritual, me permitam colocar assim, sócio-espiritual, porque tem a ver com a questão de sociedade e também com a questão de espiritual. Porque a gente percebe o quê? Percebe que nesse momento é quando a gente coloca para fora, né? Coloca todo esse exercício de amor, todo esse exercício de caridade, de compreensão. Dedicar alguns anos das próprias vidas, dando amor e bons exemplos aos filhos que lhes foram entregues,
é bem pouco se comparadas à grandeza de se sentir um colaborador do Pai na obra de redenção da terra. Olha, gente, você é colaborador do Pai nessa redenção da terra. Você é responsável também por fazer com que essa terra seja um mundo melhor. Aqui é bem importante lembrar que Jesus, quando ele naquele momento ali, que ele estava, com os seus discípulos ali conversando e fazendo uma parábola, e aí a Maria vai lá e aparece com alguns irmãos na porta, e aí ele vai e retruca: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Naquele momento, Jesus não negou ali a existência da mãe dele nem dos irmãos. Naquele momento, Jesus aumentou a amplitude da nossa família espiritual e permitiu que a gente entendesse que todos nós somos colaboradores para que o outro seja feliz na vida dele e na nossa vida também. A gente precisa resolver as nossas questões para ajudar a resolver as questões do outro. E o mais importante disso é observar que Deus conta com a sua ajuda. Eu vou fazer um exercício para você. Eu quero que você escreva aqui embaixo nos comentários, quando você assistir isso, ou quando você estiver na sua casa, que você escreva a mão, a lápis ou caneta, alguma coisa assim. Deus conta com a sua ajuda. E eu quero que você fotografe ou registre aqui foto digitada, alguma coisa assim, para que a gente possa ver. Essa frase, pai e mãe, elas são muito importantes, E aí a gente fica aqui com essa reflexão da manhã de hoje, desse amanhecer com Cristo em família, com o livro Deus Confia nos Pais, da Lúcia Moisés. Muito obrigado pela oportunidade. Quer fazer a nossa prece final, Marisa? Não pode fazer. Tá bom, então. Obrigado. Pode fazer. Eu faço tudo. Vamos fechar nossos olhos, então, nesse momento e agradecer ao bom Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor, muito obrigado. Obrigado por estarmos aqui em família espiritual, porque todos nós que estamos aqui nesse grupo do Evangelho no ar, somos família espiritual que se reencontra. Obrigado, Senhor, também pela oportunidade de termos os filhos, de termos também nossos pais. Obrigado por cada exemplo do pai e da mãe que foi dado. Obrigado pelos filhos que nos ensinam cotidianamente a sermos pessoas melhores. Protege-nos e nos ampara, para que tenhamos, Senhor, o Teu amor, a Tua compreensão também. Que cada um de nós tenha um domingo maravilhoso, que tenhamos, Senhor, também, nesse mês de maio, que é o mês considerado o mês das mães, dias, momentos fantásticos com as nossas mãezinhas aqui, e aquelas mãezinhas que encontram-se desencarnadas, como é o caso da minha, que ela receba todo o amor, todo o carinho, toda a fraternidade, desde agora, em nossos corações. Obrigado por tudo, abençoa a mamãe da Maraísa também, abençoa nossos pais, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, gente. Muito obrigada. Até o próximo domingo, hein? Tchau. Tchau, tchau.